A pergunta que se coloca é: estamos realmente à beira de um acontecimento histórico que mudará completamente o mapa do norte da África? Porque pela primeira vez na história, os Estados Unidos submetem ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas um projeto de resolução que pede oficialmente o reconhecimento da autonomia no Saara marroquino. Isso significa que o caso do Saara será encerrado definitivamente, como já discutimos antes, ainda este ano, antes do início de 2026. Todos os detalhes e a análise precisa você encontrará hoje neste vídeo. Fiquem! Saudações, queridos espectadores, que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Bem-vindos a mais um encontro renovado da série Opinião de hoje. Voltaremos, se Deus quiser, para continuar analisando os importantes acontecimentos internacionais que o mundo presencia. Houveram acontecimentos e novidades muito importantes durante esta semana. Seja no dossiê relacionado a essa guerra entre Rússia e Ucrânia, ou no que diz respeito ao caso de Gaza, ao caso do Oriente Médio em geral. O acordo de paz em Gaza, que, claro, a qualquer momento pode colapsar e a guerra recomeçar lá, ou também no que diz respeito às ameaças. E essa tensão que também houve nesta semana entre Afeganistão e Paquistão, e se não fosse pela graça divina, teríamos testemunhado uma guerra devastadora entre os dois países muçulmanos. O importante é que há novidades muito importantes. Realmente é necessário colocar o estimado telespectador diante da verdadeira imagem do que está acontecendo, mas também há novidades hoje ainda mais importantes. Por isso dedicamos este episódio a esse assunto ou a essa novidade. E exatamente o que é isso? É aquela que diz respeito à questão do Saara marroquino, uma questão que já dura há quase meio século, 50 anos. Como expliquei para vocês em vários episódios anteriores, está claro que hoje o Marrocos está seguindo o caminho certo para pôr fim a isso. O caso, encerrar esse caso, resolver esse caso de forma definitiva. Porque as movimentações marroquinas que aconteceram recentemente, seja ontem, anteontem ou antes disso, semanas e meses atrás, todas são movimentações. Realmente davam a entender que um grande evento está por vir no final deste mês. Outubro. Ou seja, estamos falando de apenas alguns dias, pois só ontem houve uma nova reviravolta, uma reviravolta muito grande. Essa questão, a questão do Saara marroquino, ficou conhecida porque, pela primeira vez, os Estados Unidos apresentaram ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas um projeto de resolução que pede a aprovação da proposta marroquina de autonomia para o Saara, como a única solução para essa questão. O projeto foi distribuído pelos Estados Unidos a todos os membros permanentes do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas e a todos os membros, claro, para ser discutido e votado. Na verdade, mais do que isso, o que a resolução de hoje propõe? Ela pede que todas as partes envolvidas nesse conflito retomem as negociações com base nisso, ou seja, com base na autonomia como a única iniciativa para resolver essa questão. Ou seja, não há mais autodeterminação a partir de hoje, nem qualquer outra coisa, exceto sob a soberania marroquina. Na verdade, mais do que isso, o que chama a atenção é que esse projeto americano propõe a extensão do mandato da Missão das Nações Unidas para o referendo no Saara Ocidental. Correto, ou seja, a extensão do mandato da missão da Organização das Nações Unidas no Saara marroquino por mais 3 meses. Aqui, a diferença é que não será por um ano inteiro, mas só por mais 3 meses, até o início do novo ano. 2026, ou seja, é um forte sinal de que esse caso será encerrado definitivamente com a chegada do novo ano. Situação do filme. É um sinal de que até mesmo a negociação que reunirá todas as partes após a adoção oficial dessa decisão, claro, será limitada a apenas 3 meses.
Todos terão que encontrar uma solução política final e aceitável para ambas as partes. Mas sob a soberania marroquina e antes do mês de janeiro passado. Isso significa que a partir de 2026, o Marrocos nunca mais será como antes, ou seja, em todos os aspectos, nunca mais será como era antes. Até mesmo nesse aspecto que diz respeito à unidade territorial marroquina. Então aqui, alguns certamente vão se perguntar, agora é apenas um rascunho de resolução apresentado pelos Estados Unidos para ser votado no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas pelos membros. Então, alguns vão dizer que a resolução não vai passar. Ou seja, vai encontrar oposição, vai receber um veto de um desses países. Então, aqui estamos falando dos membros permanentes, estamos falando de 5 países que são membros permanentes do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Estamos falando dos Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, Rússia e China. Então, devemos prestar muita atenção aqui. Qual é o único país que pode usar o veto contra essa decisão? É a Rússia. Prestem muita atenção ao que vem a seguir. Ou seja, todos vão dizer que a Rússia não vai concordar. Se falarmos sobre a China nunca vai se opor. A China sempre adota uma neutralidade positiva com todos os países que são sinceros com ela. A China está sempre em busca de soluções realistas. Agora, a China quer zerar os problemas. Atualmente, ela atua para resolver problemas com todos os países sinceros em todas as regiões, incluindo vizinhos distantes. Então, mesmo quando a China olha para esse assunto, ou seja, do ponto de vista dos interesses, vemos que seu principal interesse é com quem? Com o Marrocos. Que esse assunto seja resolvido sob a soberania marroquina. Por que eu digo isso? Porque isso proporciona estabilidade na região, a China quer estabilidade para o desenvolvimento, isso proporciona um clima de investimento, um clima comercial muito grande. Estamos falando de uma região que faz fronteira com a Mauritânia. Estamos falando sobre a Iniciativa Atlântica Marroquina, estamos falando sobre rotas comerciais com os países do Sahel africano que não têm acesso ao mar. Estamos falando sobre grandes oportunidades de investimento e comércio. Portanto, a China vê que esse cenário é o melhor cenário possível que pode ser alcançado aqui. O dossiê, de forma que garanta a estabilidade na região, também garanta os interesses da China na região, os interesses econômicos na região e na África em geral. E prestem bastante atenção aqui que estamos falando enquanto vivemos uma grande guerra comercial em andamento agora entre a China e os Estados Unidos. Portanto, não é do interesse da China de forma alguma usar o veto contra isso. A lei. Então a China ficou com o mar, quem sobra? Tem o Reino Unido. O Reino Unido se manifestou recentemente e reiterou que a proposta marroquina de conceder autonomia à região é a melhor solução para esse caso. O Reino Unido não poderá votar contra uma decisão imposta pelos Estados Unidos? O que os Estados Unidos propõem? O Reino Unido não vetará a decisão, ainda mais por ter sido proposta pelos Estados Unidos. Então quem sobra? A França. A França, no caso da França, tem uma posição muito clara, a ponto de hoje reconhecer explicitamente a marroquinidade do Saara, de uma forma ou de outra. Então aqui quer dizer todos. Talvez se diga que a Rússia é realmente a única que vai usar o veto contra essa decisão. Mas aqui, prestem muita atenção a essa visita que o ministro das Relações Exteriores do Marrocos, Bourita, fez à Rússia. Prestem muita atenção ao momento dessa visita. Por que exatamente agora? Por que o Marrocos esperou essa data? Quer dizer, em meados de outubro, poucos dias antes de apresentar esse dossiê, o dossiê do Saara, nas Nações Unidas. Por que isso? Porque os trabalhos deste comitê governamental marroquino-russo aconteceram exatamente neste momento. Por que o Marrocos adiou isso para esta data? Quer dizer, nós percebemos, enquanto vemos que todas as edições anteriores aconteciam em outros meses diferentes, eram em fevereiro, em abril, em junho, em julho e assim por diante. Mas desta vez aconteceu depois da metade de outubro, apenas alguns dias antes da apresentação do dossiê nas Nações Unidas.
Ou seja, prestem muita atenção também às declarações que vieram, seja do ministro das Relações Exteriores do Marrocos, Bourita, seja do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, ou também do vice-primeiro-ministro russo. O herói, o chefe, apesar desta guerra na Ucrânia, apesar deste bloqueio imposto pelos Estados Unidos e pelo Ocidente aos russos, vemos que o intercâmbio comercial entre Marrocos e Rússia aumentou em 30% com a chegada do novo ano de 2025. Até hoje, na verdade, não até hoje, mas nos primeiros 16 meses, de janeiro a junho, aumentou 30%. Isso significa que com a ascensão de Trump à presidência dos Estados Unidos, prestem bastante atenção a este ponto. Isso significa que assim que Trump voltar a liderar os Estados Unidos, até mesmo o movimento do Marrocos nesse assunto com os russos, até mesmo o Marrocos abriu espaço para ampliar o intercâmbio comercial com os russos. Isso aumentou em 30% em apenas 6 meses. Isso é uma porcentagem muito alta, sabe por quê? Isso porque ele estava planejando para esse dia, ele estava preparando, estava criando as condições certas para que a Rússia se convencesse da necessidade de apoiar a marroquinidade do Saara, da necessidade de não usar o direito de veto contra uma decisão como essa. Uma decisão está prestes a acontecer. Tudo foi planejado antes e tudo foi pensado, quero dizer, com extremo cuidado. Essa visita marcou a assinatura de vários acordos para fortalecer a parceria entre Marrocos e Rússia, incluindo um acordo de pesca marítima, que também abrange as regiões do Saara marroquino. E também, durante essa visita, foram estudados novos projetos com os russos, que talvez sejam assinados no próximo ano ou em outra ocasião. Ou seja, Marrocos apresentou seus resultados aos russos, mostrou o que alcançou com eles no período passado e principalmente o que conquistou nos últimos 6 meses, além do que ainda pretende realizar junto com os russos. Após a assinatura desses novos acordos, que já foram assinados agora, pronto, e também apresentou o que pode ser alcançado no futuro, o que Marrocos pode assinar ainda. Com a Rússia no futuro, até quando o ministro das Relações Exteriores do Marrocos, Nasser Bourita, diz que convida seu homólogo Lavrov para visitar o Marrocos, isso não é nada comum. É uma mensagem diplomática forte de que o Marrocos realmente quer desenvolver as relações históricas com os russos. Até quando o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Lavrov, responde. Ele diz que o Marrocos é um parceiro estratégico importante para a Rússia na África. O que isso significa? Isso? Um sinal? Um sinal, porque realmente eles valorizam o Marrocos e valorizam esse convite de Bourita. Então, o Marrocos sabe muito bem que conquistar o apoio dos russos ou garantir o apoio da Rússia na questão do Saara não pode ser alcançado com slogans, declarações ou encontros marginais e assim por diante. De jeito nenhum. Ele sabe muito bem que isso exige fazer com que a Rússia precise do Marrocos. A Rússia tem que precisar do Marrocos. Ou seja, incluir a Rússia dentro da esfera de interesses comuns em todos os assuntos econômicos, comerciais, de segurança, políticos e assim por diante. Então, todos devem ficar atentos, pois isso pode acontecer a qualquer momento, mas não em qualquer instante. Ou seja, no momento em que a Rússia está enfrentando um grande bloqueio comercial e econômico dos Estados Unidos, do Ocidente e assim por diante. Ou seja, indícios fortes que mostram que há, Dr. F, existe grande respeito entre os dois países. Isso significa que também há garantias dos russos de que eles não vão usar o veto contra essa próxima decisão. Lavrov disse isso claramente. Al-Abar afirmou estar pronto para analisar a proposta de autonomia marroquina para resolver o conflito do Saara. O que isso significa? Isso significa que a Rússia está preparando com essa declaração, ou seja, hoje a Rússia está preparando para essa decisão futura e é um sinal forte também de que realmente ela não vai usar o veto contra essa decisão. Então isso significa que agora o Marrocos pode-se dizer que tem um apoio explícito dos Estados Unidos. Pela primeira vez, isso mostra de verdade que eles realmente querem uma solução para esse caso. Pela primeira vez, de fato, querem encerrar esse caso.
Ele também tem apoio da França, do Reino Unido, da Rússia e da China. Então isso vai acontecer pela primeira vez na história, o que significa que não haverá veto. E a decisão será submetida à votação de todos os países membros do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Estamos falando de 15 países. A decisão será tomada por votação a favor do que é conhecido, porque aqui depende de quem são esses países. Agora estamos falando sobre isso, estamos acompanhando de perto. Entre os nomes desses países, encontramos Somália, Paquistão, Grécia, Dinamarca, Eslovênia, Coreia do Sul, depois Panamá, depois Serra Leoa e Argélia. Estamos dizendo que há 7 ou mais de 7 países, é impossível que votem da mesma forma que os Estados Unidos. Então, são 7 votos, mais o voto americano, o francês e o britânico. Resumindo, são 10 países membros, informação de conhecimento geral. Para que uma decisão específica seja aprovada no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, é necessário o consentimento de 9 dos 15 membros. Então, aqui a decisão será tomada sem o uso do veto primeiro e também será tomada por meio da votação. O segundo ponto, isso significa que realmente estamos prestes a uma nova transformação, prestes a uma transformação histórica. De fato, estamos prestes a um grande acontecimento, um acontecimento que vai acabar com essa controvérsia. Esse conflito que separou 2 povos irmãos, o conflito que dividiu famílias, porque na verdade os povos do Marrocos e da Argélia são um só povo, uma só família. E esse conflito foi o que dividiu essa família. Então, quando seguimos nessa direção, em busca dessa solução dessa forma, acredito que estamos diante de uma oportunidade histórica de reunir novamente o povo marroquino e argelino, de unir esses 2 povos e também de quebrar essas fronteiras impostas pelo colonizador. Acredito que chegou a hora de virar a página do passado hoje e formar uma aliança entre Marrocos e Argélia. Será que isso é possível? Respondam para nós nos comentários abaixo deste vídeo.